Prepare-se para adentrar um mundo onde a linha entre a realidade e a ficção se dissolve em um mar de horror e atrocidade. Neste vídeo, vamos explorar os 10 assassinatos mais brutais da história, casos tão chocantes que poderiam facilmente ser roteiros de filmes de terror. De assassinos em série que aterrorizaram suas comunidades a crimes que desafiam a compreensão humana, essas histórias sombrias revelam o lado mais obscuro da natureza humana. Vamos conhecer os detalhes macabros que cercam cada um desses casos e entender como eles inspiraram filmes que nos mantêm acordados à noite. Prepare-se, pois o que está por vir é de arrepiar. Ed Gein, um fazendeiro do Wisconsin, emergiu como uma das figuras mais aterrorizantes e perturbadoras da história criminal americana, especialmente durante a década de 1950. Sua notoriedade se espalhou rapidamente quando as autoridades descobriram a horrível verdade por trás de suas atividades macabras. Gein desenterrava corpos de cemitérios locais e usava os restos mortais para criar uma variedade de itens, desde roupas até móveis decorativos. Ele não apenas profanou os túmulos, mas também demonstrou uma completa desumanização em relação à vida e à morte. O mais chocante foi que Gein não se limitou a roubar cadáveres, ele também foi responsável pela morte de pelo menos 2 mulheres. Essas vítimas, de maneira trágica, se tornaram parte de sua obsessão mórbida. Gein guardava partes de seus corpos em sua casa, onde criava um ambiente sinistro, refletindo uma mente profundamente perturbada. As autoridades que investigaram sua propriedade relataram um cenário de horror indescritível, com objetos feitos a partir de pele humana e ossos, revelando uma mente que flertava com a insanidade. O comportamento de Ed Gein e sua obsessão com a morte não só chocaram a sociedade na época, mas também deixaram uma marca indelével na cultura popular. Seu perfil psicológico e suas ações se tornaram a base para alguns dos assassinos mais icônicos do cinema de terror. Filmes como A Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes foram diretamente influenciados por sua história. Norman Bates, Leatherface e Hannibal Lecter, por exemplo, refletem as nuances da mente de Gein, combinando o horror com uma fragilidade humana perturbadora. A figura de Ed Gein transcende a história criminal e ele se tornou uma lenda do terror, um símbolo da capacidade do ser humano de se perder nas sombras da própria mente. Suas ações, bizarras e indescritíveis, continuam a fascinar e repugnar o público, tornando-o uma figura que, mesmo décadas depois de sua captura, ainda ecoa nas narrativas de horror e nos pesadelos que pairam sobre nós. Jack, o Estripador, é uma das figuras mais aterrorizantes e enigmáticas da história criminal, cuja história remonta a 1888 em Londres. Durante esse ano sombrio, ele se tornou responsável por uma série de assassinatos brutais, direcionados principalmente a mulheres vulneráveis da classe trabalhadora no bairro de Whitechapel. O número exato de suas vítimas nunca foi determinado, mas acredita-se que ele tenha assassinado e mutilado pelo menos 5 mulheres, cujos corpos foram encontrados em condições horrendas. O modus operandi de Jack era particularmente chocante. Ele não apenas assassinava suas vítimas, mas também realizava mutilações grotescas, que demonstravam um nível de brutalidade e controle que desafiava a compreensão. As vítimas foram encontradas com cortes profundos e órgãos removidos, o que sugere um conhecimento de anatomia que poderia ter sido adquirido de alguma forma, aumentando o mistério em torno de sua identidade. O mais intrigante sobre Jack, o Estripador, é que sua verdadeira identidade nunca foi descoberta, apesar de inúmeras investigações e teorias ao longo dos anos. Isso só aumentou o fascínio e a notoriedade em torno de seu caso, tornando-o um símbolo do mal e do mistério que permeia os crimes não resolvidos. A atmosfera de medo e tensão que cercava Whitechapel à medida que os assassinatos continuavam alimentou a histeria pública, levando a um clima de paranoia na cidade. As horríveis condições dos corpos e a crueldade de seus assassinatos deixaram marcas profundas no imaginário popular, inspirando uma infinidade de livros, filmes e documentários. A figura de Jack se tornou uma espécie de ícone do terror, aparecendo em diversos filmes sobre serial killers e mistérios, que capturam tanto o horror de seus crimes quanto o fascínio por sua elusiva identidade. Sua história é um lembrete sombrio de que, mesmo nas sombras da sociedade, o mal pode prosperar de formas inimagináveis.
O mistério que o envolve continua a atrair o interesse do público, fazendo de Jack, o Estripador, um dos assassinos mais infames e perduráveis da história. Andrei Chikatilo, conhecido como o Açougueiro de Rostov, é considerado um dos assassinos em série mais brutais e perturbadores da história da criminologia. Atuando na União Soviética entre 1978 e 1990, Chikatilo foi responsável por pelo menos 52 assassinatos, embora o número exato de suas vítimas possa ser ainda maior. Ele tinha como alvo principalmente mulheres e crianças, escolhendo suas vítimas entre aqueles mais vulneráveis, como jovens que viajavam sozinhos ou mulheres em situação de necessidade. O modus operandi de Chikatilo era aterrorizante e metódico. Ele atraía suas vítimas para locais isolados, onde perpetrava atos de brutalidade inimagináveis. Suas vítimas eram frequentemente torturadas e mutiladas antes de serem assassinadas. Em alguns casos, Chikatilo não se contentava apenas com o assassinato, ele praticava canibalismo, removendo e consumindo partes dos corpos de suas vítimas. Essa crueldade extrema e a natureza sádica de seus crimes chocaram a sociedade soviética e deixaram as autoridades em estado de alerta. Chikatilo não apenas escapou da justiça por anos, mas também parecia brincar com as investigações policiais. Ele foi preso várias vezes, mas conseguiu enganar os investigadores, que não conseguiram conectar os pontos até que um esforço coordenado e metódico finalmente o levou à prisão em 1990. Seu julgamento foi amplamente coberto pela mídia e se tornou um evento que capturou a atenção da nação, revelando a extensão do horror que ele havia causado. A vida e os crimes de Chikatilo inspiraram filmes como O Cidadão X e O Evilenco, que exploram tanto a psicologia de um assassino em série quanto os esforços das autoridades para capturá-lo. A representação de sua brutalidade e o impacto devastador que seus atos tiveram sobre as famílias de suas vítimas tornam suas histórias particularmente sombrias e perturbadoras. Chikatilo se tornou um símbolo da capacidade do mal humano, lembrando-nos de que os monstros podem viver entre nós, escondidos à vista de todos, e de que a natureza humana, em sua forma mais sombria, pode ser inimaginavelmente cruel. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, é uma das figuras mais infames do crime americano, responsável pelo assassinato de 17 homens entre 1978 e 1991. Sua história é uma narrativa sombria de sedução, manipulação e atrocidades que chocaram a sociedade e deixaram uma marca indelével na cultura popular. Dahmer atraía suas vítimas, muitas vezes homens jovens e vulneráveis, utilizando sua charmosa personalidade e promessas de dinheiro ou companhia. Depois de seduzir suas vítimas, ele as drogava, tornando-as incapazes de resistir, e então cometia seus atos horrendos. Os assassinatos eram apenas o início de seu pesadelo. O Dahmer, em um comportamento macabro, praticava necrofilia e, em alguns casos, chegava a consumir a carne de suas vítimas. Essa obsessão por canibalismo, combinada com sua compulsão por controle e dominação, pintou um retrato perturbador de uma mente completamente despojada de empatia. Quando a polícia finalmente prendeu Dahmer em 1991, eles descobriram uma cena de horror inimaginável em seu apartamento. Restos humanos estavam espalhados por todo lugar, e ele tinha uma coleção de fotografias detalhadas de corpos mutilados, documentando suas atrocidades em uma forma quase artística. A descoberta dos horrores que ocorreram em seu lar deixou o mundo estarrecido e gerou uma intensa cobertura da mídia, alimentando a curiosidade pública sobre a mente de um serial killer. Os crimes de Dahmer inspiraram filmes e documentários, como O Dahmer e O Monstro de Milwaukee, que exploram tanto os detalhes de seus crimes quanto os aspectos psicológicos que o levaram a cometer tais atrocidades. Esses filmes retratam não apenas o horror de suas ações, mas também a tragédia das vidas que ele destruiu. A história de Dahmer é uma representação aterradora do potencial do mal humano e um lembrete sombrio de que, muitas vezes, os monstros podem ser encontrados em lugares inesperados, escondidos em plena luz do dia. Sua vida e crimes continuam a fascinar e repugnar o público, solidificando seu lugar como um dos assassinos em série mais notórios da história. Charles Manson, líder de um culto infame, tornou-se um dos nomes mais aterrorizantes da história americana ao manipular seus seguidores para cometer uma série de assassinatos brutais em 1969.
Ele era o cérebro por trás do que ficou conhecido como o Oculto da Família Manson, um grupo que atraía jovens em busca de pertencimento e significado em um período tumultuado da sociedade. Manson não era apenas um manipulador, ele era um mestre da persuasão, utilizando sua carisma e ideologia distorcida para controlar seus seguidores, levando-os a realizar atos de violência inimagináveis. Entre os crimes mais chocantes estava o brutal assassinato da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, que ocorreu em sua casa em Los Angeles. Manson acreditava que esses assassinatos iriam provocar uma guerra racial apocalíptica, que ele chamava de O El Terceiro Ter. O nome foi inspirado pela famosa canção dos Beatles, que Manson distorcia para se encaixar em sua visão de um mundo em caos. A brutalidade do ataque, que resultou na morte de Tate e de outras 4 pessoas na mesma noite, foi especialmente chocante e atraiu a atenção da mídia internacional, gerando um clamor público em busca de justiça. O caso de Manson chocou o mundo não apenas pela brutalidade dos assassinatos, mas também pela maneira como ele manipulou e controlou seus seguidores. Ele conseguiu convencer jovens vulneráveis a cometer atos de violência em seu nome, revelando a capacidade de uma mente perturbada de influenciar e desumanizar os outros. Os assassinatos não foram apenas atos de violência, mas também parte de uma narrativa mais ampla que Manson havia criado, um enredo que desafiava a lógica e a moralidade. Filmes como Era Uma Vez em Hollywood e O El Terceiro Ter exploram as complexidades do caso Manson, abordando tanto a psicologia do líder do culto quanto o impacto devastador de suas ações. Esses filmes não apenas recontam os eventos trágicos, mas também mergulham na dinâmica do culto e na manipulação psicológica que permitiu que tais atrocidades ocorressem. A história de Manson permanece uma advertência sombria sobre o poder da manipulação e o potencial de destruição que pode emergir de uma mente controladora. O legado de seus crimes e sua capacidade de influenciar outras pessoas continuam a fascinar e horripilar, solidificando Manson como uma das figuras mais infames da história criminal. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por trás das histórias reais que inspiraram alguns dos filmes de terror mais icônicos. Embora o cinema muitas vezes amplifique os elementos sobrenaturais para aumentar o suspense e o medo, é intrigante saber que muitos desses enredos têm raízes em acontecimentos que, para alguns, realmente aconteceram. Seja através de exorcismos, assombrações ou bonecas possuídas, essas histórias continuam a fascinar e aterrorizar, nos lembrando da linha tênue entre a realidade e o desconhecido. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de terror ou baseado em fatos reais, lembre-se, talvez o horror esteja mais próximo do que você imagina. Obrigado por assistir e até a próxima, onde mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios que nos assombram.